Queria convidá-lo a abrir a Bíblia no livro de Amós, capítulo 7. Nós vamos fazer a leitura do texto e logo depois nós oramos ao Senhor, consagrando a nossa vida, os dízimos, ofertas, podemos dedicar ao Senhor, pedindo também que Ele fale ao nosso coração pela Sua palavra. Amós é o livro do profeta, um dos profetas menores aí na Bíblia, no capítulo 7. Nós vamos ler todo o capítulo 7. Eu iniciei uma série aqui, se não me falha a memória, em outubro, de exposições no livro de Amós. E estou fazendo isso em vários cultos que eu tenho pregado. Eu tenho seguido o livro de Amós. É difícil fazer dessa forma, mas tem uma facilidade hoje em dia por causa das mídias da igreja, YouTube, Spotify, em que qualquer um que queira seguir pode fazê-lo ouvindo em casa, no celular, ou baixando para ouvir no carro enquanto dirige ou enquanto está na academia. E a gente tem feito isso aqui há mais ou menos 2 meses, desde outubro. Hoje a gente está no capítulo 7. Os próximos 2 domingos, eu vou estar pregando aqui no culto das 11 horas. Então, você já sabe que os próximos domingos serão no livro de Amós, no caso o capítulo 8 e o capítulo 9. E eu vou encerrar assim a série de Amós aqui nos cultos das 11 horas, aqui nesse mês de dezembro, enquanto estiver pregando. João Calvino fez isso em Amós, tem até um PDF dele, você pode baixar as pregações que ele fez, mas ele fez em 20 pregações mais ou menos, 20 domingos, e eu estou me aventurando a fazer mais ou menos em 8 domingos o livro de Amós. Hoje, capítulo 7, passando o prumo de Deus, é uma das imagens que aparece aqui no capítulo 7 e é o tema que eu quero trabalhar nesse capítulo. Capítulo 7, versículo 1 de Amós, profeta boiadeiro, diz assim: Isto me fez o Senhor Deus, eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebento da erva serôdia. E era a erva serôdia depois de findas as ceifas do rei. Tendo eles comido de todo a erva da terra, disse eu: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá o teu povo, Jacó, pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Isto me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Então disse eu: Senhor Deus, cessa, para agora. Como subsistirá o teu povo, Jacó, pois ele é pequeno? E o Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá, disse o Senhor Deus. Mostrou-me também isto: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse: Que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados, e destruídos os santuários de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá,
e ali come o teu pão e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora de sua terra. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, entregamos a Ti, Senhor, não somente dízimos, ofertas, músicas que cantamos. Nós queremos entregar a Ti a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, Pai. O Senhor reina e governa acima de tudo, e nós queremos dar glória, louvor, honra ao Teu nome, Senhor. Ó Deus, lemos aqui a Tua palavra, Pai, e queremos pedir a Tua graça, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos constranja ao Teu amor, que o Senhor nos discipline, se for assim a Tua vontade, que o Senhor conforte e converta o coração de cada um conforme a necessidade de cada um de nós aqui, Pai. Nos abençoa, nós precisamos de Ti, dependemos de Ti na nossa vida, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, o livro de Amós foi para uma profecia dado por esse profeta, numa época de Israel, que aparentemente era uma época muito boa. Eu tenho falado sobre isso aqui, dizendo que nesse período de Amós, o reino do norte, que era conhecido como Israel, vivia um momento de prosperidade econômica, social, política, mas uma decadência espiritual tremenda. O rei desse reino do norte, que era chamado Israel, era Jeroboão II. Jeroboão II, ele trouxe o nome de Jeroboão I, que foi aquele que foi o que dividiu o reino, e ele é conhecido como uma vida de pecados, tanto que o texto lá vai dizer o tempo todo que o rei fulano seguiu os caminhos de Jeroboão, o rei Beltrano seguiu os caminhos de Jeroboão, e é a marca. Mas em termos externos, esse rei que Amós está vivendo, ele é considerado por alguns teólogos como aquele que restaurou em Israel aquela sensação que eles tinham durante o reinado de Salomão, uma sensação de paz, tranquilidade, de prosperidade, em que eles tinham durante o reinado de Salomão. O rei Jeroboão II reinou aproximadamente 60 anos. Nós não estamos muito acostumados com essa linguagem de um cara que reinou 60 anos para ver isso como uma coisa boa. Mas naquela época, um rei, como aconteceu muito em Israel, reis e mais reis que foram conspirando uns contra os outros, e por causa do pequeno período de tempo que reinavam, traziam uma insegurança e uma instabilidade muito grande para dentro do governo de Israel. Então, falar de um rei naquela época que reinou 60 anos, é falar de um momento de estabilidade política, social, econômica, que o povo estava vivendo ali. Em Judá, que era o reino do sul, havia também um período bom, mais ou menos na época de Isaías também, em que ele vai dizer que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor.
E esse rei Uzias reinava em Judá nessa mesma época e reinou aproximadamente 50 anos. E nesse momento Israel, o reino do norte, e Judá, o reino do sul, viviam um breve período de paz, de uma economia mais saudável, de prosperidade e aquela sensação boa de que estavam experimentando novamente o reinado de Salomão. Aí surge um cara feito Amós. Amós é o profeta. O profeta é aquele que não é chamado a viver conforme os rudimentos do mundo, mas confrontá-los de acordo com a voz de Deus, a visão de Deus, a palavra de Deus, a graça de Deus e o Evangelho. Amós é esse cara que ele era um homem simples, ele era boieiro e colhedor de sicômoros. No entanto, esse cara, ele era conhecedor de política internacional, de economia, ele era conhecedor de sociedade, de justiça social. Esse Amós, ele conhecia muito sobre a palavra de Deus, muito sobre a vida de Deus, muito sobre Deus. E Amós, ao invés de se conformar a esse período de aparente estabilidade e tudo mais, Amós resolve viver a partir da presença de Deus, na presença de Deus, e levar o povo a conhecer Deus. Ele faz isso logo no capítulo 1, quando ele diz que a voz de Deus, ela não vem das nações da terra, nem vem das casas dos poderosos da terra. A voz de Deus vem de dentro de Jerusalém, ou seja, é de dentro do povo de Deus que ele fala a todas as nações, em que Amós começa uma série de juízo de Deus a respeito de todas as nações ao redor de Israel. Até aí tudo bem, só que no capítulo 2 também, Amós diz que Deus vai trazer o juízo sobre o seu povo, no caso, Israel e Judá. O juízo que Amós está falando aqui era um cativeiro destruidor sobre o reino do norte, que Amós se dedica bastante, mas também sobre o reino do sul. O reino do norte vai sofrer um cativeiro um pouco depois disso aqui, através do reino da Assíria. E o reino do sul, bem depois, vai sofrer também um outro cativeiro, o qual outros profetas falaram depois de Amós a respeito deles. Mas a temática do cativeiro é do juízo de Deus, e ela é a mesma para ambos. Se vocês, ouvindo a voz de Deus, não se arrependerem, não buscarem a Deus, não se converter de todo o seu coração, não abandonar os ídolos, não abandonar a vida, profanar a presença de Deus, não abandonar a vida dupla do povo que mantinha ali os sacrifícios e os cultos dentro de Israel, mas tinha uma vida completamente distante daquilo que era a palavra de Deus e a graça de Deus naquela época. Se nós que estamos dentro do arraial, dentro do povo de Deus, dentro da igreja, não conseguimos ouvir a voz de Deus e ainda assim não obedecê-lo, não amá-lo, não segui-lo de todo o coração, não buscá-lo com todas as nossas forças, Deus vai pesar a sua mão, e Deus pesou mesmo o povo de Israel. Amós está falando isso. Só que Amós parece aquele cara chato que, numa época muito boa, está falando o que ninguém quer ouvir, o que ninguém quer estar nem aí, o que ninguém quer estar se preocupando, porque é como se o fato de termos prosperidade, estabilidade, Deus está ao nosso favor. Mas quando a prosperidade e a estabilidade põem em xeque a nossa vida com Deus, ou põem em xeque a santidade de Deus, ou põem em xeque a palavra de Deus, a vida não está boa. E aí é que surgem os profetas. Só que os profetas, eles ganham um novo corpo a partir do Novo Testamento em Cristo. De fato que não é um pastor ou um missionário que é o profeta de Deus, mas todos nós, como comunidade de Jesus aqui na terra, discípulos do Senhor Jesus, temos como missão esse dom ou esse ofício profético que encerrou em Cristo. Nos foi dado como discípulos. Por isso que o discípulo de Jesus, ele é chamado de rei, ele é chamado de sacerdote,
E essa comunidade, sem que haja necessariamente um grande homem ou um grande nome profético, é chamada também de profética, a voz profética de Deus aqui na terra. Não para falar aquilo que é suave aos ouvidos, não para falar aquilo que é somente para a preservação do status quo da sociedade ou mesmo da religião, mas para falar da parte de Deus. Ao povo que, na presença de Deus, prefere ficar disperso com as suas próprias agendas. Na presença de Deus, prefere ficar vivendo uma vida dupla, como se Deus estivesse afirmando e carimbando o seu sucesso lá no seu trabalho, ou na sua universidade, ou lá na sua casa, a partir dos seus talentos, das suas habilidades, e não do seu coração e da retidão e da justiça de Deus em nosso favor. Por isso que Amós, acho que o versículo mais conhecido é no capítulo 5, ele diz: buscai a Deus e vivei, buscai o bem, fazei o bem e não o mal, menosprezem o mal, amem o bem, porque Amós está chamando essa comunidade que é chamada a ser diferente, que é comprada por um alto preço, a viver aquilo que ele é próprio da sua identidade, a justiça, a presença de Deus, o buscar a Deus e o viver para a glória de Deus no mundo. Mesmo quando o mundo vive em prosperidade econômica, ou em estabilidade política, ou em uma sociedade feliz e tranquila, mesmo quando as coisas ao nosso redor estão boas, mas aparentemente a nossa vida espiritual está uma decadência. Amós é chamado a profetizar nesse momento, e no capítulo 7, há 3 visões, vai chegar algumas outras, no capítulo 8, por exemplo, e 9. Mas aqui no capítulo 7, Amós, ele tem uma série de visões. As primeiras 2 são bem semelhantes, porque elas falam de um juízo de Deus sobre a terra, e através da oração de Amós, Deus se arrepende daquilo que ia fazer. Essa é uma linguagem bíblica teológica bem difícil, porque Deus não se arrepende como um homem que faz algo errado e volta atrás. Mas essa é uma tentativa de uma tradução para expressar para a gente o que de fato aconteceu, e a gente não consegue entender. Deus se arrependeu, Deus voltou atrás, não porque estava fazendo algo errado ou moralmente inaceitável, porque Deus é santo, é puro e é justo, mas através da oração do profeta de Amós, Deus fala assim: não vou fazer isso, tá bom, não vou fazer. A primeira praga, ou a primeira visão, era de uma praga de gafanhotos, que iria devorar tudo, mexer com a economia da nação, mexer com aquela estabilidade que eles viviam, mexer com aquele estilo de vida que a sociedade israelita vivia, como se estivesse nos tempos de Salomão. Gafanhotos que invadiriam a terra e comeriam toda a erva da terra, até que o profeta diz: Senhor, tenha misericórdia de nós. E Deus diz assim: ok, tudo bem. Deus se arrependeu do seu mal, no mal que ia fazer, e disse: não vai acontecer. Depois, através de um fogo, essas 2 primeiras visões são bem parecidas. Deus, através da oração do profeta, diz: não vou mandar fogo, fogo que iria destruir tudo, fogo que iria queimar até as profundezas da terra. Não vou fazer, não vou mexer com isso. E Deus, diz a Bíblia, se arrependeu disso, como uma linguagem que é chamada de antropomórfica, ou seja, a maneira mais próxima do homem para expressar aquilo que estava acontecendo na presença de Deus. Agora, aquilo que estava acontecendo na presença de Deus por causa da oração do profeta. Ele diz: Senhor, não faz isso, nós não aguentaremos, não subsistiremos, somos pequenos. E Deus falou: ok, não vou fazer. Mas na terceira visão que Amós tem, ele vê um prumo, o prumo e um muro. Vocês sabem que o prumo, ele é usado pelos construtores
para o alinhamento do muro. E nesse caso, a imagem que Amós está trazendo para a gente é de um Deus que está passando no meio do seu povo para ver se aquele muro estava bem alinhado e não corria o risco de cair e provocar uma grande ruína. Imagine como esse prumo ia medir o povo de Israel. Um muro reto, forte, firme, ou um muro completamente perdido, ou cheio de curvas, ou cheio de coisas inadequadas, e que estava prestes a ruir, a sua ruína. Esse prumo, que é um pedacinho de chumbo, hoje em dia é usado de maneira muito mais digital, mas um pedacinho de chumbo que é colocado com uma corda para medir se aquele muro que está sendo construído está em linha reta e não vai cair, não vai ser destruído, não vai trazer ruína, mas está em linha reta. E Deus está usando toda essa imagem para dizer ao povo: eu vou vir. Eu vi o Senhor e Ele estava sobre o muro levantado a prumo, e Ele tinha esse prumo na mão para medir se aquele muro estava reto ou se aquele muro estava todo torto, tortuoso e fraco. Talvez a imagem do prumo seja estranha para alguns de nós. Eu pensei na imagem de talvez a gente pudesse fazer essa comparação. Quando você pega um pendrive, hoje em dia está mais tranquilo isso, mas um tempo atrás tinha um tal de vírus chamado cavalo de Troia, que era o terror de todo universitário que tinha trabalhos, fazia trabalho e tinha que colocar o pendrive no computador da faculdade, ou de você que trabalha com isso. E quando você coloca o pendrive, você pede ao antivírus lá para fazer toda uma varredura naquele pendrive, para encontrar o que é que está ali errado, o que é que está ali que é vírus, que não vai fazer bem àquela máquina. E aquele antivírus faz toda uma varredura na máquina para dizer assim: tá boa, é isso aí, tá firme, tá forte, tá bem fundamentada, pode usar esse negócio. Ou então ele diz assim: tá cheio de vírus. Tem um cavalo de Troia, a máquina vai ser destruída e você vai perder todos os dados. Jesus aparece em Apocalipse, no capítulo 1, como um que tem os olhos como chama de fogo, que passa e faz esse escaneamento completo da nossa alma para nos purificar enquanto igreja, discípulos e povo de Deus aqui na terra. Eu tenho certeza que na nossa vida comum nós nos acostumamos tanto com essa imagem, ou com a religião e com os sacrifícios que acontecem ao mesmo tempo que a nossa vida dupla vai funcionando, é que a gente perde essa percepção de que Deus conhece o mais íntimo do nosso coração, e que no prumo de Deus, se há algo que está desalinhado, Deus vai perceber. E quando Deus percebe aquilo que está desalinhado, o juízo de Deus passa a acontecer. Porque Deus nos chama a viver uma vida de retidão e não uma vida tortuosa. Só que nessa imagem do prumo, ela é difícil, porque quando Deus vai passar o prumo sobre Israel, Ele diz assim: jamais passarei por ele. E a imagem aqui, a linguagem que está sendo utilizada é de que dessa vez não vai haver perdão, dessa vez não vai haver segunda chance, dessa vez os altos serão todos assolados e destruídos, e eu vou me levantar contra vocês, o meu povo, com a própria espada, e vocês serão destruídos. Não vai haver perdão.
Não vai haver o arrependimento do Senhor, que vai dizer assim: não vou fazer, mas pelo contrário, Ele está dizendo ao povo assim: eu vou passar com prumo, eu vou destruir tudo, para que vocês possam de alguma maneira reconhecer. Se não conhecem e ouvem a voz de Deus, através dos anúncios, através das profecias, através dos confrontos, através das pessoas que nos chacoalham e dizem assim: não está certo isso, não é por aí. Você vai ouvir a voz de Deus através da mão pesada de Deus sobre nós. Só que a gente, por causa do nosso senso religioso, tem a ideia de que Deus, Ele só pesa a mão e castiga os que estão fazendo coisa errada. Então eu estou vivendo a vida toda certa e Deus não vai fazer nada comigo, Deus não vai mexer comigo. Pelo contrário, a minha vida com Deus é Deus somente carimbando e autenticando a minha própria história. Só que a Bíblia não fala sobre isso, mas ela fala que o juízo de Deus sobre os ímpios, mesmo aqueles que estão dentro da igreja, mas são ímpios, não conhecem a Deus de verdade, o juízo de Deus, quando é derramado sobre esses, a mão pesada de Deus é colocada sobre esses, é para destruição. Porque Jesus diz em João capítulo 3, já estão condenados em seus próprios pecados, não conhecem a Deus verdadeiramente, vêm à igreja, mas não conhecem o amor de Deus, conhecem o arcabouço da religião, mas não conhecem a graça de Deus, o poder de Deus, a palavra de Deus, o evangelho de Deus, não conhecem. Sobre esses, a mão pesada de Deus é como um prumo que Ele diz: vou passar. E não vai haver mais esperança, perdão, vai ser destruído por completo. E quando Deus está anunciando esse tipo de juízo sobre Israel no Antigo Testamento e também sobre todas as nações ao redor de Israel, Ele está somente prefigurando como uma sombra o que é de fato o juízo eterno de Deus. Aquilo que Jonathan Edwards pregou lá no século XVIII, um sermão tão conhecido: pecadores nas mãos de um Deus irado, e que Deus há de pesar sua mão, porque o salário do pecado é a morte, e a pior coisa que pode nos acontecer é uma vida completa e eterna, longe da presença de Deus. Por isso que Amós está dizendo assim: o prumo vai passar. O que o Novo Testamento nos diz que acontece quando Jesus Cristo voltar e todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar, mas alguns vão temer, sofrer e ser encaminhados a uma vida no lago de fogo e enxofre, no qual há choro e ranger de dentes. E essa não é a pregação que é feita dentro de um barzinho, ou dentro de uma boate, ou dentro de uma universidade, mas esse tipo de pregação está sendo feita dentro do arraial, dentro da esfera do povo que era chamado povo de Deus, Israel. Quando o juízo de Deus vem sobre os ímpios, é para condená-los. Mas Deus também pesa sua mão sobre os justos. Deus também prova. É aquilo que a Bíblia chama de provação. Não pense você que porque é salvo, é crente, conhece a Deus, anda com Jesus, foi realmente convertido, não vai passar por provas, por lutas. O que vai acontecer aqui em Amós é exatamente isso. O que é que Amós estava fazendo de errado? O que é que Amós estava fazendo contra Deus? Pelo contrário, ele estava ali falando o que Deus tinha falado para ele. Mas tem um homem da religião chamado Amazias, ele era sacerdote. E o sacerdote Amazias, assim: Amós, diz ao rei de Israel, Jeroboão II, Amós está conspirando, surge aqui uma perseguição que é real, porque Amós, diante do mundo que vivia, da sociedade que estava sendo chamada a viver, ele falava e vivia a partir de Deus. Por causa disso, incomodou até mesmo aquele que era sacerdote dos altos de idolatria, chamados de Betel, lá dentro de Israel. Amazias, esse sacerdote, assim: Amós está conspirando contra nós.
Amós está dizendo que o santuário vai ser destruído. Amós está dizendo que o teu reinado e esse status e essa vida que nós temos aqui vai ser completamente assolada. Amós está sendo alvo aqui de grande perseguição. E nesse momento, Amós poderia, como Elias fez, e Deus tratou com ele, se esconder na caverna, fugir. Nesse momento que Amós está sendo chamado e ridicularizado, porque Amazias chama Amós e diz assim: você não é profeta, você é vidente como qualquer um desses aí, como esses da Umbanda, esses da feitiçaria, esses do espiritismo, pai não sei quem, você é igual a todos esses. Você devia voltar para Jerusalém e viver lá comendo o seu pão, porque essa sua profecia é só para ter dinheiro, é só para ter sustento. Você devia voltar para Jerusalém e viver lá na casa dos profetas, tendo sustento, tendo comida e falando pelo seu dinheiro. Você devia, Amós, fugir daqui, sumir. Agora, se tiver aqui dentro, cale-se. Não abra sua boca contra a casa de Israel, não abra sua boca contra o povo de Israel. Cale-se, Amós. E Amós poderia nesse momento dizer assim: realmente, eu só falo a palavra de Deus, eu estou andando com Deus, e o que eu recebo em troca é só luta, é só batalha, é só dificuldade. Amós podia sumir do mapa, como muitas das vezes nós temos vontade de fazer enquanto estamos sendo provados, passando como que pelo fogo de Deus para nos purificar. Mas uma das grandes riquezas da prova e da mão de Deus sobre aqueles que são justos, salvos, é que esse é um grande momento para relembrar ao nosso coração quem nós somos e quem Deus nos chamou para ser, quem nós somos de fato e o que Deus nos chamou para ser. Ao invés de Amós se esconder, ao invés de Amós fugir, ao invés de Amós começar a negociar os valores, ao invés de Amós abrir mão do caráter de Deus, da santidade de Deus, da palavra de Deus, ao invés de Amós simplesmente se rebelar contra Deus, Amós diz a Amazias: Amazias, é o seguinte, eu não sou da escola dos profetas, eu não me tornei profeta para ganhar dinheiro, eu não entrei na igreja para a minha vida melhorar e para eu ter prosperidade econômica, social. Amazias, eu não estou aqui para fazer o meu nome conhecido e grande. Eu era boieiro, eu era do homem da terra, um agricultor. Amós ecoa, anos e anos depois, aquilo que Deus fala para Davi em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8, quando diz: tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E não pensa que esse chamado é só para Davi e Amós. E o que eu acho fantástica é a visão que o C.S. Lewis faz sobre isso. Nós somos os reis, as rainhas de Deus aqui na terra. De sorte que o chamado, a vocação é a mesma, é em Cristo e é em Deus. Esse é um momento que dá vontade de desistir. Você já teve vontade de desistir? É a hora que dá vontade de desistir. Mas ao invés de desistir, Amós lembra ao seu próprio coração e afirma diante de Amazias que não vivia a sua vocação por causa de dinheiro, que não vivia a sua vocação por causa de comodidades, que não vivia a sua vocação para agradar a homens, mas que ele vivia a sua vocação porque Deus tirou ele lá de trás, porque Deus tirou ele da malhada, porque Deus tirou ele lá enquanto ele era um agricultor, um homem da terra.
porque Deus tirou ele de tudo aquilo do mundo que ele vivia, para que ele pudesse aqui na terra ser aquilo que Jesus falou a Pedro: vou fazer de você pescador de homens. E Amós, ele não está aqui nem amedrontado, ele disse: presta bem atenção, você quer me calar, mas presta bem atenção. Amazias, assim diz o Senhor: a tua mulher se prostituirá na cidade. Amós continua falando da parte de Deus, mesmo que isso custasse a sua própria vida. E teus filhos e tuas filhas cairão à espada, serão mortos. A tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel será levado cativo para fora da sua terra. Leva essa mensagem lá para o rei Jeroboão, porque o Senhor foi quem me tirou após o gado, e foi o Senhor quem disse: vai, profetiza ao meu povo, profetiza a Israel. Sorte que, lendo o capítulo 7 de Amós, ouvindo tudo que Deus tem revelado aqui a Amós naquela época, nós precisamos entender que há situações diferentes na vida de cada um. Talvez alguns Deus possa estar dizendo aqui hoje pela manhã, início da tarde: você está vivendo uma vida troncha, está vivendo uma vida perdida, uma vida dupla. O juízo de Deus vem como um sinal, e o sinal é: arrependa-se, busca Deus, limpa o coração, converte os caminhos. Ao invés de se enveredar ou se afundar nas próprias durezas do coração, volta para Deus, olha para Deus, deixa Deus alinhar esse negócio, fazer essa varredura dentro da nossa alma. Como o salmista no Salmo 139 diz: Senhor, sonda o meu coração, conhece tudo, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos retos da tua justiça. Mas aí esses são aqueles que já conheceram Deus, porque muitos outros estão dentro da igreja, como havia dentro de Israel, e nunca conheceram a Deus de verdade. Vivem uma vida profana, longe, distante. O seu Deus é o próprio ventre. Nunca conheceram a Deus, e acham que de alguma maneira, porque dizem que Deus é amor, que Deus é graça, que Deus é paz, por causa disso acham que de alguma maneira Deus está cego à vida que estamos vivendo aqui na terra. E sobre esses a Bíblia chama de ímpios, aqueles que conhecem, de alguma maneira conhecem o arcabouço da religião, mas nunca conheceram a Deus. Sobre esse Deus vai pesar a mão, e essa mão de Deus é pesada mesmo, para destruir e assolar aquilo que a Bíblia chama de juízo do fogo, uma vida eterna completamente longe da presença de Deus. Mas aos profetas, discípulos, que talvez aqui hoje estivesse com vontade de desistir, largar a mão, não vale a pena. Não vale a pena ser fiel, não vale a pena fazer o que Deus quer, não vale a pena. Não vale a pena porque é luta. Entramos num vitimismo terrível, essa síndrome que temos de vítima da sociedade, vítima das pessoas. Não valeu a pena ter sido fiel no meu casamento. Não está valendo a pena servir a Deus aqui dentro da igreja. Não está valendo a pena me esforçar tanto no meu trabalho. Tá vendo o que está acontecendo, tá vendo? Não pensa que Deus vai chegar para você e aplaudir, é isso mesmo, é isso aí. Pelo contrário, a ação de Deus em nós não é mudar a realidade ao nosso redor, mas mudar o nosso coração. E muda o nosso coração muda quando nos vemos
e nos conhecemos na presença de Deus, nosso coração muda. Porque Deus nos chamou de detrás do gado. Deus diz assim: vai, eu quem estou enviando você, vai. Vale a pena ser fiel, mesmo que isso custe a morte, como no Novo Testamento nos diz, ser fiel até a morte, nas palavras de Jesus em Apocalipse. E eu vou te dar a coroa da vida. Lembrando quem nós somos e para o que fomos chamados. Na linguagem do Novo Testamento, isso é o discipulado, quando Jesus olha para os pescadores e diz assim: vinde após mim e eu vou fazer de vocês pescadores e homens. Nós cantamos uma última música dizendo que Deus reina acima de tudo. Muitas vezes o nosso coração, os nossos olhos, a nossa mente não conseguem mais perceber isso. Elias se escondeu numa caverna e precisou perceber isso através de um vento suave que passava sobre ele. Amós percebe isso quando é chamado a atenção para se calar diante de tudo que ele estava vivendo a favor da justiça de Deus e da palavra de Deus. Jesus foi até a cruz. Primeiro se fez homem, se humilhou e foi até a cruz, para que pudéssemos conhecer a justiça de Deus na vida da gente. E Hebreus capítulo 11 diz que aqueles que vivem pela fé são contados na galeria de Deus, mas vão passar por lutas e provas aqui na terra. Mas em todas elas, ou para todas elas, o interesse de Deus é imprimir em nós a imagem do seu Filho. É de fato consertar o muro que está sendo construído, mas parece que está virando um morro daqueles que vemos na periferia, uma casa por cima da outra, dos puxadinhos que fazemos na nossa vida, como muitos fazem dentro de casa, os puxadinhos e arranjos e jeitinhos que fazemos na vida, enquanto que na verdade, na presença de Deus, não há puxadinho, não há ajeitadinho, não há jeitinho. Na presença de Deus há uma realidade visível aos seus olhos da nossa vida, no espelho da santidade e da glória de Deus. Por isso que a palavra de Deus a Amós não é coitadinho do meu filho, é vai e profetiza, continua, persevera, vai, continua, persevera, vive a partir de Deus, do chamado de Deus, da vocação de Deus e para a glória de Deus, mesmo que isso custe a sua própria vida aqui na terra. Amém. Vamos orar, se puder fechar os olhos, a gente vai orar ao Senhor. Ó Senhor, nós entregamos, Senhor, a nossa vida, pedimos por Tua graça, misericórdia, o Senhor nos abençoe. Passa o Teu prumo, Senhor, em nós. Mas, Senhor, age com misericórdia, age com graça, age com compaixão, como é própria a Tua aliança, Senhor. E dá-nos a graça de, na Tua presença, nos arrependermos, confessarmos, ó Deus, ter o coração quebrantado e não duro, ter o coração humilhado e humilde e não arrogante e soberbo, ó Senhor. Ter o coração, Senhor, firme em Ti, no Teu chamado, naquilo que somos, a nossa identidade em Ti, Senhor, e não nos sofrimentos e provações que vivemos, e nos afundando em vitimização, e, ó Deus, livra-nos disso, livra-nos do nosso próprio coração, dos nossos caminhos maus. Ó Senhor, age sobre nós com a Tua graça, expressamos de Ti em nome de Jesus, amém.
Amém.